de nenhuma forma. Good evening, everybody. Thanks for showing up. Antônio, Thalita, Morgana, João, Rafaela, Elane. Okay, someone else is coming. Danielle. Let me check. In the chat, there is no one with any sort of difficulty to get in. So, we are good to go. Once again, good evening. It's very good to be here. This is the behavioral economics of global affairs. Economia comportamental das questões globais. It's always a pleasure to be here. I love this topic. I love this class. And I love these students. You guys are great. I love to talk to you and to learn things together with you, okay? All right, so let's start. I want to tell you that we can do two things here. We can talk a little bit about the list of exercises. If you have the second list of exercises, if you have a specific question, okay? But for our class on Friday, I'm going to record the solution to that list, ok? Então, falando um pouquinho em português. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre a lista de exercícios, que vocês tinham que ter entregue até ontem, hein? A opção de submeter lá ainda está aberta, mas eu vou fechar daqui a pouquinho. Se vocês quiserem que eu volte ali para tirar alguma dúvida específica, a gente pode falar agora. Mas eu vou gravar a resolução daquela lista de exercícios e essa resolução vai aparecer junto com a aula de sexta-feira. Ok? No caso, o senhor vai falar sobre ela na aula gravada? Eu vou corrigir ela inteirinha na aula gravada de sexta-feira. But if you have this, curiosity, you want to know if you got it right in this or that question, I can go over there and have a look with you. Se você tiver com aquela curiosidade, assim, será que eu acertei a questão 7? Eu não entendi direito a questão 7? Ou sei lá, qualquer questão. Eu posso abrir aqui e a gente dá uma olhada. Mas se a curiosidade não estiver assim tão desesperadora, vocês podem esperar que na sexta-feira vai ter a resolução completa da lista, tá bom? Alright, so now we got 20 people in the class, I think. 19? Well, maybe almost 20. Yeah, there we go. We have 20 people in the class. Now I'm happy. Okay, guys, so let me share with you here my class notes. And I have to ask you all the time, have you guys had any trouble accessing those class notes? Alguém teve dificuldade de acessar essas fichas de aula? Elas estão lá no Google Classroom. Já estão disponíveis desde ontem, se não me engano. All right. If you want, you can just go ahead now and make sure you can download them, okay? Check if you can download them. If you want, I can give you a link for that. Let me see if I can find the link here in our classroom. All right, let's see. Not here. Okay, here we go. O link está aqui. Fichas de aula. Copiar o endereço do link. All right, so I'm going to put here in the chat of this class now. If you click on that, what's that? Partilhar. Okay, all right. So now if you click on that link, you can check the class notes, okay? All right, any questions before I start? Any comments, any suggestions, complaints?
Podemos começar então, pessoal? All right, so we are going to talk about nudge, not persuasion, okay? I know it's written there, persuasion, nudge, and sludge, but we want to differentiate that, okay? A gente quer ser capaz de diferenciar essas duas coisas. Por isso que nós vamos trazer de volta essa palavrinha aqui, ó, persuasão, persuasion. What do you mean by persuasion, Luiz? What do you mean by that? Persuasão é uma palavra meio estranha, muita gente não conhece, mas é como se a gente estivesse falando de manipulação. A persuasão é quando alguém está forçando você a fazer alguma coisa que interessa a ela e não a você. Okay, so we're going to show how completely different these two things are, persuasion and nudge, okay? For some people, they look just like the same, but they are not, okay? My point is they are completely different in nature and in purpose too, okay? All right, so we have discussed before the tactics of persuasion, how people make you purchase goods, ok? Como é que as pessoas, as empresas, tentam fazer você comprar os produtos dela? Elas exploram essas ideias de reciprocity, reciprocidade, elas criam com você uma sensação de que você deve um favor a elas, scarcity, escassez, então elas fazem assim, venha, promoção válida só até o dia tal. If you don't show up by that time, it's over. So it's like your last chance. You gotta do something right now, okay? So this is also a tactic of persuasion. There's also authority. So you just come and say, oh, this is such and such expert in the subject. And this person is telling you that you have to purchase this good if you want to, I don't know, get healthy, or if you want to, whatever, get smarter, get prettier, whatever. Então sempre vai aparecer uma autoridade, um especialista no assunto para dizer, ó, se você quiser ficar mais saudável, se você quiser ficar mais bonito, se você quiser ficar mais viver mais, você tem que comer essa coisa assim, você tem que tomar tal pílula e assim vai. All right, so we sometimes see business appealing to authority to try and convince you to do what they want, okay? We also have consistency. It's like when you want to show people that they follow the same behavior and therefore they are consistent, they are rational, they are self-controlled. Então, algumas vezes você fala para as pessoas assim, olha, você é uma pessoa que sempre contribuiu com a nossa doação anual de Natal. Está aqui o registro, você fez isso nos últimos 12 anos. Esse ano você vai deixar de fazer? So they are appealing to this sort of responsibility that you and anyone else, we want to be seen as responsible, right? So we are consistent. We are trustworthy. Nós somos confiáveis. We can also try and get people to say yes by appealing to their heart. Então, a gente usa o afeto para que as pessoas digam sim e comprem o produto que eu estou vendendo. And we also try to show you that if you don't do what we are telling you to, well, then you are 1 in 1,000. We want to tell you that everybody does that, so you should also do that. So we try to use conformity, the sense that you are part of a larger group. Well, that helps convincing people to do what we want or what companies want, okay? All right, so those are techniques. They are mostly explored by marketing departments of companies.
And what they want, it's not your wealth, it's not your happiness. What they really want is that you purchase some goods. Ok? Então, essas armas de persuasão, na maior parte das vezes, são usadas para que você diga sim, para que você beneficie a quem está impondo ou criando aquelas sensações, tá? Okay, so what I want to show you is that this is completely different from nudge. But let me show you again here the examples that we discussed before. So you create this sensation saying, look, you have to come now. Otherwise it's, oh, I'm sorry. Look, you have to come now. Otherwise it's going to be gone. Okay? So you convince people to try and say, oh, it is in a hurry. Or you give people some stuff, and then mom here feels like she has to buy that stuff. Oh, this lady here, she was so nice giving my kid this sample, so I must buy that stuff. So we behave like that, and they know, okay? Now, do you guys understand when we talk about this, right? We have, all of us, we have had those experiences, right? Todo mundo já passou por isso, né? Sentir que, de alguma forma, os anúncios, os esquemas comerciais estão ali nos forçando, nos empurrando para tomar uma decisão que interessa à empresa. Right? Okay, so by the next class, I'm gonna check with you this kind of a survey, ok? Essa sondagem. Eu vou colocar para vocês essa questão de persuasão, não no ambiente comercial, mas persuasão nas organizações. Como é que o seu chefe acaba meio que te empurrando a fazer as coisas que ele quer? Ou como é que, de alguma forma, as pessoas tentam manipular as outras dentro de uma organização. But that is something that we're going to look later, okay? We are not going to discuss this right now. What I want to do today is to talk about nudge. So we actually have a book published with that name. Those ideas were developed by Richard Thaler, which is a Nobel Prize winner, and this other guy here, Cass Sunstein. Okay, so those are two very, very intelligent guys. They got the worldwide recognition for their work. Então, os caras são reconhecidos mundo afora. And this book here has been sold like millions and millions of copies all over the world. People have paid a lot of attention to behavior economics because of the success of those books. Então, as pessoas começaram a prestar mais atenção à economia comportamental na medida que começaram a ver que o livro vendia igual água no mundo inteiro. Okay, so having talked about nudge, let's describe what nudges are, okay? Well, the best way to define nudge, in my opinion, is this couple of words here. Choice architecture. Okay, so let me translate that in Portuguese. Arquitetura de escolhas. Alguém vai pensar por você nas escolhas que você tem, vai analisar as escolhas que você tem, vai ver qual que é melhor para você e vai tentar ver se fica evidente para você que aquela é a melhor escolha. Sem forçar a mão, sem te obrigar a nada. All right, so let me see if I got this right. In a nudge, it makes me scared. Come on, Victor, don't worry, you're gonna see many examples of things here
and you're gonna feel like, yeah, they are safe. They are not harmful at all. Mas então, alguém vai olhar as suas escolhas, vai pensar quais escolhas que são melhores para você, vai tentar fazer com que seja evidente para você que aquela escolha assim assado é melhor para você. Então eu estou pensando no seu bem, não no meu bem. É o contrário do marqueteiro. O marqueteiro fala assim: eu quero que você compre o produto para que eu ganhe mais dinheiro. Ele pode até falar que está preocupado com a sua saúde, com sua beleza, com o número de namorados e namoradas que você tem. Ele pode até falar, mas ele está preocupado mesmo em vender o produto dele. No nudge, alguém vai se debruçar sobre as escolhas que você tem, vai estudá-las e vai falar assim: poxa, o que seria melhor para o Vitor era estudar economia. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para ele que ele tem tudo a ver com economia de uma forma que fique bastante evidente para ele. So, that person is trying to make you better off, not he or herself. Aquela pessoa está tentando ajudar a você e não a ela mesma. Ok. But then again, let's go back and read this sentence here completely. So what are nudges? They are aspects of choice architecture that tend to alter people's behavior in a predictable way without limiting any options or significantly changing their economic incentives. All right, let me read this again, because you have like big words here, and sometimes pronunciation is not so easy. So let me go back and try again. Nudges. They are aspects of choice architecture that tend to alter people's behavior in a predictable way without limiting any options or significantly changing their economic incentives. Aspectos da arquitetura de escolha que tende a alterar o comportamento das pessoas de forma previsível, sem limitar as suas escolhas, as suas opções, e sem alterar significativamente os seus incentivos econômicos. So if I come and tell Vitor, look, Vitor, you can choose whatever college degree you want, but if you choose economics, I'm going to give you 10,000 reais a year. Sounds good, Mr. Maya. Sounds good. Yeah, but is this nudge? Yeah, I got it. No, this is not nudge, because I'm giving you money. Oh, but this is my incentive. Yeah, so I'm changing your incentive. Oh, okay. I'm changing drastically your incentive. I'm saying, come on, I'm actually bribing you. Uhum. O que eu estou é te corrompendo, eu estou te comprando. No problem. Nesse caso, eu não estou talvez pensando no seu bem. Algum interesse eu estou tendo, porque eu vou te dar 10 mil reais por ano. So, I mean, when we are talking about nudge, the translation of nudge é empurrãozinho. Então tem que ser uma coisa sutil. Eu não posso chegar e atropelar a escolha do Vitor. Falar, ó, Vitor, você pode fazer o curso que você quiser, mas se você escolher fazer economia, eu te dou 10 mil reais todo ano. Bom, isso não é empurrãozinho, isso é um empurrãozaço. Isso é um atropelamento, não é empurrãozinho. Tá, então foge da ideia do nudge. O nudge eu quero só, de alguma forma, despertar o Vitor para falar assim, olha, Vitor, quando você escolher os cursos, lembra bem, tá, que todas as vezes que você pegava o jornal para ler, você parava nas notícias de economia. Aí então aí ele vai falar, pô, é mesmo, né? É esporte e economia que eu sempre paro para ler. Pelo menos para mim é assim. Não sei se o Vitor é assim. Para mim é futebol e economia. Desde criança, desde adolescente. Tivesse notícia de economia, tivesse notícia de futebol, eu estava lendo. Alright, so what we're trying to say here is that most of the times, and preferably, nudges are supposed to be subtle.
os empurrãozinhos têm que ser sutis. Não é para você atropelar a escolha das pessoas, esconder o que ele poderia escolher e só mostrar o que você acha que é melhor para ele. So that's why I told Victor, this is not as scary as it may sound, because people will not prevent you from making a free choice. As pessoas não vão te impedir de fazer a sua escolha livre. O que elas vão fazer é tentar te ajudar a entender que uma daquelas escolhas é melhor para você. But then again, don't worry, this is going to be much, much clearer when we start looking at some examples. And I got a bunch of them. Some of them are great, okay? Don't worry, I'm going to show you lots of them. But let me remind you how we make decisions, okay? Most of the times, in order to make a decision, what color of shirt I'm gonna buy? Qual a cor da camisa que eu vou comprar? What brand of cell phone I want to purchase? What I want to do next weekend? Que tipo de lazer que eu quero fazer no próximo final de semana? Okay, well, whichever decision we are talking about, there will be a number of factors involved. First, there will be individual factors, like my preferences, if such experience is pleasurable, it's painful for me, how I interpret that experience. Yeah, I want to go to Marco Zero this weekend. So what I'm going to do there? I'm going to take a walk. So that's good for me. That's good for my health. I feel like good. I feel well when I'm walking in Marco Zero. So that's what I'm going to do. So it may take individual factors, obviously, but many times we forget that there are contextual factors and there are social factors. So in social factors, people may look at me and say, oh, come on, you shouldn't go to Marco Zero. You should go to Rio Mar. And I say, why? I don't know. In Marco Zero, you have all kinds of people. And I say, that's why I want to go. So for me, I like to be around all sorts of people. Older, younger, black, white, yellow, women, men, gay. I like to be around all sorts of people. I like to get, in the middle of things. So there will be like social factors too. And they say, oh, it is good for your health. It is good for the society that people get together, that people go to squares and, I don't know, public places. Okay, so you may have social factors involved, but we may also have contextual factors, fatores do contexto. So some people may look at me and say, come on, you're going to Marco Zero on Saturday, and there's like World Cup games going on TV. Are you still willing to go to Marco Zero? Vai estar vazio lá, vai estar todo mundo assistindo os jogos na TV, ou então na praia, no sábado, sei lá. Okay, so when we make decisions, there are a very large number of factors that tend to affect that decision. And one of them is choice architecture. So most of the times, nudges will be part of contextual factors. Então, na maior parte das vezes, o nudge vai atuar como sendo um contexto, uma espécie de um ambiente que ajuda você a tomar a decisão que faz mais bem para você mesmo. All right, we keep talking about this thing, but we never show you. So let's go on and have a look at 7 of the most creative examples of habit-changing nudges. 7 dos
dos mais criativos exemplos de empurrõezinhos que tendem a mudar os hábitos das pessoas. Okay? Let's have a look at this one first. Take a look at this. What are you looking at? This is a place men go in the restroom. Nós estamos falando de um mictório, num banheiro masculino. Now, what we have there, you may have noticed, you may have not noticed. Let me see if I can enlarge this thing. This thing here in the middle, this is like a target. A target. It's like a fly, but it's not a true fly. It's just like a drawing, ok? É como se fosse um desenho de uma mosca. Mas é de mentira. Quando você chega perto, dá para ver que aquilo é de mentira. Então, o sujeito, na hora de fazer o seu xixi lá, ele entende que aquilo é uma brincadeira e ele mira direitinho o xixi para não sujar o banheiro inteiro. So, this is a funny thing. Like, it's a play, it's a game. It's not something that will harm you or prevent you from making a choice or force you into doing anything. Você pode fazer o xixi do jeito que você quiser. Ele está só fazendo uma brincadeira, falando assim, ó, mira aqui nessa mosquinha aqui e todo mundo vai sair ganhando com isso. O banheiro vai ficar menos sujo. All right, I like this one. This is like a place just nearby the bus stop, okay? You have this big yellow thing there, and the question is, who is the best player in the world? Ronaldo or Messi? Tá, então você está do lado você está ali no ponto de ônibus, esperando o seu ônibus. Aí ele tem essa placa dizendo quem que é o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Para você votar nessa eleição, você tem que usar a guimba do seu cigarro. Right. I mean, people can still throw out their cigarette bits on the street, right? They can. But when they look at this, the first reaction is to smile. Quando as pessoas olham para uma enquete como essa aí, a primeira reação da maioria das pessoas é de sorrir. Assim, que brincadeira ali, ó. É uma boa maneira da gente não sujar a rua. Okay, so people will go there, they will put their votes, and as time goes, they're gonna check who prefers Ronaldo, how many prefers Messi. You are not preventing people from throwing their cigarette bits on the streets. You are not, creating any sort of discomfort. You're just giving them the chance to do the right thing, you see? And in a funny way. So, do you think this kind of thing will work? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que esse tipo de brincadeira funciona? Yeah, I think works. Yeah, it does work, and amazingly, it costs much, much, much less than cleaning all the streets 6 times a day. At the same time, is give me a warning about the people smoking a lot, you know. Yeah, it can also give you like a warning, you know. Send a message for us. Exactly. So this, like, it was made by heavens, you know, like it's just the perfect intervention because it gets all the good messages through. Te manda todas as mensagens importantes. Não suje a rua. Fique atento para a quantidade que as pessoas estão fumando. Fumo, muita gente fumando. Isso é prejudicial para a saúde de muita gente e tal. All right, but then again, let's keep going. Let's see some other examples here. This is my favorite. In the whole world, this one is my favorite. So what can you see there? You can see the stairs, and you can see the automatic stairs, right? Você tem a escada rolante e você tem as escadas convencionais. Notice
that this thing is in a metro station in Germany, okay? É numa estação de metrô lá na Alemanha, na cidade de Hamburgo. But notice that the rolling stairs, they are working. You didn't stop them. You didn't create a barrier to them, an obstacle to them, or anything like that. You just painted the regular stairs with colors that suggest sports, right? Então, se tem umas pistas ali olímpicas para a pessoa pensar assim, vou introduzir um pouquinho de movimento no meu dia. Isso pode fazer a diferença para a minha saúde do meu coração. Pode fazer a diferença para a minha pressão arterial. I mean, you can just ignore it. You can just take the rolling stairs and go away and get on with your life. But as soon as you look at this, you laugh, you smile, you say, what a great idea. Yeah, it's really cool. Yeah, most of the people who look at this picture, they say, oh, this is a funny and nice idea. This is good. I like this thing. You know, people notice how clever it is, how this is good for you and not for anyone else. And they notice how this is not about saving money. Isso aqui não, eles não fazem isso para desligar a escada rolante. A escada rolante está funcionando. Na hora que você começar a andar nela ali, ela vai subir. Eles fazem é para te chamar a atenção assim, olha, teu dia pode ter um pouquinho mais de movimento. Isso faz diferença na sua saúde. If you take those stairs every single day, that will make a difference in your health, in your muscles, in your blood pressure, in your heart condition, whatever. So, this is pretty good intervention. Now, this is not actually nudge, but this is also a clever intervention, so I brought it here. Can you guys understand what's going on here? Have a look. What's the message in this picture? I don't know. Is to walk more fast on the stairs? No. Notice that on the right-hand side, the steps are together. On the left-hand side, it looks like the steps are walking. Yeah, I see. So, what's the message here? Se você quiser descer pela escada rolante, apenas parado, você fica na direita. Se você quiser descer rápido, você desce pela esquerda. Dê espaço para a turma que quiser passar. Ok. Fique para a direita, porque assim você dá espaço se alguém tiver com pressa. Uma sacada boa mesmo. Yeah, so, I mean, this is simple stuff. It doesn't cost anything. But somehow it helps people making the correct choices. I mean, the person who is just, standing on the right-hand side, they are not harmed. I mean, it's not like something that they will feel ashamed or they will feel like someone has told them to do. It's optional, but it's clear what you are supposed to do, right? So it's just like, please be on the right-hand side if you're going to stand and just let people pass through. Okay, this is not exactly nudge because you're more concerned about collective behavior here, but still, it is kind of funny, right? And you can see how this can benefit most of the people, right? Now, this is the simplest one, and it's also very effective. What is the message here? Well, the message, actually, the most important thing is not the message, is the timing. É o momento que você coloca a mensagem. A pessoa saiu do toalete, a primeira coisa que ela vê é uma mãozona grande dizendo assim, ó, 95% das pessoas não lavam as mãos corretamente depois de usar o banheiro. 95% of the people. So this is like,
when you look at this and say, wow, I never thought it was like so many people. And it won't take more than a few seconds to wash your hands, right? So this is not the message itself, but it is the timing for the message to be presented. Então aqui o que é chave não é a mensagem é até relativamente direta, mas é o momento que a mensagem está sendo dada. Na hora que você sai do banheiro, a primeira coisa que você vê é esse anúncio. Now, this one, you guys have seen in Recife, right? Vocês já viram isso em restaurante self-service no Recife? Have you ever wondered why in your self-service restaurant you have these huge plates? Por que será que os restaurantes self-service colocam um prato tão grande? Será que a pessoa vai comer mesmo aquela baciada toda de comida? Pessoal, aqui o que o restaurante está fazendo é persuasão. Ele está usando uma técnica para você beneficiar a ele. A ingestão excessiva de calorias não faz bem para você. Comer mais do que você precisa não faz bem para você. Faz bem para ele, que está vendendo por peso. So, it would be nudge if we were talking about a person who buys smaller plates for his own house. Então, se um pai e uma mãe vai lá e compra pratos menores para sua casa, ele ajuda as pessoas daquela família ali a comerem um pouco menos. Dá para provar, gente, que quando o prato é menor, as pessoas se servem menos, mas elas ficam saciadas com aquela quantidade. Algumas vezes vão lá e se servem de novo, mas outras vezes não. Elas falam, não, aquilo na verdade já era suficiente. Muitas vezes a gente come mais do que deve porque serviu mais do que queria. Therefore, you can have like an opportunity to intervene and to help people making better choices for themselves, not for you, not for the restaurant. We are concerned here with people. So smaller plates, people will eat a little bit less, and that may be fine. That may be good, both financially speaking and considering people's health. Okay? All right. Let's see if I get someone. Oh yeah, I have this one, and that is polemic. This is controversial. Okay? Have a look at this. Can anyone describe what you're seeing? Vocês podem descrever para mim o que vocês estão vendo nessa foto? Ele está nos induzindo, dizendo que os sacos plásticos matam as tartarugas e enquanto você carrega sacos plásticos, você está enforcando ela. É. Você percebeu que eles colocaram a alça no pescoço da tartaruga? Então, quer dizer, ao pegar essa sacola plástica, você sai com a sensação de você estar segurando uma tartaruga pelo pescoço. Ok. Aí você pode pensar assim, não, mas nós somos adultos. Um negócio desse não faz mal para ninguém. Ah, mas espera aí. E se eu pegar essa sacola e passar na frente de uma criança de 5 anos de idade? Have you thought about that? Eu acho que até adulto fica com a consciência pesada assim, sabe? Ao olhar a imagem. E você percebeu, Tamires, que essa imagem causa desconforto? Causa uma sensação ruim. Você está quase dando um soco na barriga da pessoa na hora que ela vê uma imagem dessa. Mas acho que, por mais que ela cause esse impacto, o impacto maior, de fato, quem sofre seriam os próprios animais que morrem. Então, tipo... Pois é. É justamente para chocar, para realmente criar esse espaço na tua mente
Porque quem mais sofre não é você, mas sim o bicho que vai morrer. Você já viu coisas parecidas com essa no Brasil? Eu sei que tem, mas eu quero ver se vocês se dão conta. Onde é que tem uma imagem parecida com essa no Brasil? Você fala em uma propaganda, alguma coisa assim? É, uma propaganda que usa esse mesmo tipo de recurso no Brasil. Ah, mas aquelas de acidente de trânsito? Acidente de trânsito é uma, mas tem uma mais comum que praticamente Aquela de todo cigarro. Cigarro, cigarro. o Yeah. cigarro. O cigarro mostrando pessoas doentes com câncer, mostrando pessoas com impotência sexual, mostrando pessoas com efizema pulmonar, mostrando pessoas com vários tipos de problema decorrentes do tabagismo. E as imagens, algumas delas são muito fortes. Pelo menos, hoje eu não sei. Na época que começaram, tinha algumas imagens que eram assim. A pessoa ficava indignada. O fumante ficava indignado de colocarem aquilo no produto que ele ia comprar. Até hoje é bem nojento, né? Né? Eu nem sei, hoje em dia o cigarro tá fazendo parte cada vez menos da vida das pessoas, né? Tem tão menos pessoas que fumam, eu nem tenho visto mais. Mas é uma propaganda de altíssimo impacto. Alguém pode argumentar assim, ah, professor, mas é por uma boa causa. Aí eu vou dizer para você assim, tá, pode fazer? Pode fazer. É legislação no Brasil, mas isso daí não é nudge. Ah, não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que não deva fazer. Já estou dizendo assim, isso aí passou um pouquinho da linha, ultrapassou um pouquinho da linha. Aí você vai falar assim, mas onde é que fica a linha? Onde é que fica a linha do que vale e do que não vale? Tem que estar escrito de alguma forma, tem que estar... Como é que eu diferencio se uma intervenção é eticamente reprovável ou se dá para justificar pelo benefício que ela traz? Onde é que está? Como é que eu traço essa linha? I have no idea. Oh, don't worry. I have the answer, but I just wanted to see if you guys have any idea on how the answer goes. Que tipo de aspecto que vocês poderiam usar para escolher se uma intervenção é considerada ética ou antiética? Uma das coisas que você pode pensar é falar assim, não, se ela causa mal, se ela gera uma perda de alguma maneira significativa para a pessoa. Se ela causa algum tipo de mal, de prejuízo para a pessoa, talvez você deva repensar. Quer ver uma outra coisa? Se a intervenção tira da pessoa a autonomia, se ela impede a pessoa de agir com o livre-arbítrio, se eu faço um constrangimento para a pessoa, para ela agir da maneira como eu acho que é melhor para ela. Então, tem alguns elementos assim que você consegue deduzir qual que vai ser o critério para dizer se um nudge, se uma intervenção é nudge ou se ela é persuasão. So, we have to talk about ethics, right? I have to remind you guys that many times in a country like ours, many times people say, you know what? We should discuss ethics in the school. People should learn about morals, about ethics, about how to behave ethically in school. Alguém pode falar assim, ah, não, mas um grande presidente de uma companhia, esse cara passou pelas melhores escolas do mundo. Como é que ele chega lá e depois é pego num escândalo daqueles, umas fraudes horríveis, tomando dinheiro para os sócios, tomando dinheiro de algum cliente? Será que esse cara não aprendeu que ele tinha que agir de forma ética? So my point is, we have to discuss ethics in school, especially if we are talking about business school. Então, nos cursos de negócios, de economia, de finanças, a gente tem que falar sobre ética. Na questão de pensamento de economia comportamental, é inevitável falar sobre ética.
So, before I talk to you about sludge, let me go back here just a second. I want to show you the criteria for ethical behavior. Where is it? Wait, it's not showing here. I think I'm using this old version of the class notes. Wait a minute. Let me stop showing you here this, and I'm gonna get another presentation, the one that talks about ethical interventions. Just a second, please. All right. Será que a de você está completa? Deixa eu ver aqui. Aha! Yeah, your copies are fine. So let me download it again here. How do I download it? Okay. So, just a minute. My copy was bugged. Your copy is fine. So, there we go. Let's move down here, the same images, but how to nudge ethically. Now let's have a look at this, okay? Can you see it? Can you see this diagram? Yep. Okay, good. So, as a general message, what we need is this blue ball here on the left-hand side, okay? Como a ideia geral, a mensagem geral para uma intervenção ética, a gente tem que pensar no que está escrito aqui nessa bola azul aqui à esquerda, tá? We have to think about autonomy, so people are free to make their choices, and you are not taking away their options. Second, you have to talk about safety, segurança. Você não pode provocar prejuízo. And the third, welfare. How do you translate welfare into Portuguese? Anyone? Bem-estar. Bem-estar, exatamente. Então nós temos que pensar em três coisas: autonomia, segurança e bem-estar. If the intervention increases autonomy, safety, and welfare, good. You're talking about nudge, and it's created in an ethical way. But if your intervention reduces autonomy, threatens people, and create like some sort of harm, either emotional or physical, and make people feel bad, then this is not a good way to proceed, okay? So how do we get to that? How do we pay attention to this when we are developing a nudge? Como é que que perguntas que a gente tem que fazer quando a gente estiver desenvolvendo uma intervenção como essa, no espírito de construir um nudge, tá? Construir um empurrãozinho. You have to ask for purpose. What is the objective? What is the purpose of your intervention? Okay? If it is to provide benefits for you, the nudger, then it's not good. If it is like a paternalistic influence, like you're going to treat people as if they were kids or as if they were stupid, that's not good. So somehow you have to help elevating people, help lifting people up to a better perception. Então, o propósito tem que ser sempre de construir, de elevar a capacidade da pessoa e não de colocar para baixo. Second, incentives. Well, if you change incentives too much, then it's not nudge. You're bribing people to do something. The third one is the mechanism. The mechanism of a nudge must be aimed at educating people, giving people time to think about that choice, trying to avoid people making decisions by impulses.
So then the mechanisms are like, I'm raising awareness, I'm driving attention, drawing attention to a specific aspect, okay? And finally, qualities. So if it is honest, if it is transparent, if it is not harmful. So let's think about purpose, incentives, mechanism, and qualities, okay? Let's go back here and have a look at this. So what's the purpose here? Well, you want people to be healthier. What is the incentive? It's just a game. It's just a play. It's just like a funny thing. You are not changing the incentive. I mean, if people calculate what is best for them, they may as well take the rolling stairs. But they just feel like, you know what? It may be good for me. The mechanism here is awareness. It's like just drawing your attention towards something that you don't pay attention to. You never stop and think, am I taking too often the rolling stairs? Não, you don't think like that. Ninguém para e pensa assim, será que eu estou usando demais a escada rolante? Não. A gente não tem essa tendência. Então, o mecanismo é só de chamar, direcionar a sua atenção. What's the quality of this intervention? Well, it's funny, it's healthy, and people smile. So it's transparent. It's absolutely transparent. People can understand immediately what was the purpose of this intervention. Quando você olha para essa intervenção, a pessoa sabe exatamente o que a pessoa que fez queria alcançar com aquilo. All right? Okay, guys, so this diagram here, I found this diagram after like teaching this class for 3 or 4 semesters. And after having taught this class a long time, I always wanted to have this a diagram like this. It helps us summarizing all the good aspects of a nudge, okay? Esse diagrama aqui, gente, eu acho espetacular. Ele te ajuda a resumir o que há de apaixonante, de admirável nesses empurrõezinhos, tá? O propósito, o incentivo, o mecanismo e a qualidade. And the thing is, you're trying to increase autonomy, increase safety, and increase welfare. Autonomia, segurança e bem-estar. All right. This is great, isn't it? This is one heck of a diagram. That's why I actually gave credit here for the guy, you know, Brian Hangensball. Every semester, every class now I talk about this guy. And you can find it here. This is a professor at Georgia Tech, a university in the United States. Okay, now I'm going to stop here because we have went far enough for this class. But I want you guys to just think about what's coming next. If there is nudge, which is like the good thing, there is also sludge, which is like the evil twin of nudge, okay? é o irmão gêmeo diabólico do nudge, é o sludge. What's mean in Portuguese, Mr. Maia, sludge? The way to translate sludge é como se fosse lama. Ah, ok. Mas é uma espécie de uma lama que faz assim, uma espécie de uma barreira, um embarreiramento. Sludge é alguma coisa que te impede de fazer o que você quer fazer. Que alguém coloca dificuldades para você tomar a decisão que você quer. So this is the opposite of nudge. With the nudge, what you want is like to help people getting the best choice for themselves, right? In sludge, you want to prevent people from accessing the option that they actually want. Você quer impedir as pessoas de acessar
a opção que ela realmente deseja. So you can see this guy here talking on the phone. What kind of situation it reminds you of? Que tipo de situação você imagina com esse cara aí gritando no telefone? Lost their job. No, you think that? You think that? No, think Eu, about eu something acho that. que ele está tentando cancelar um plano de celular, por exemplo. They're really angry, yeah. Exatamente. Quando você liga para o banco para fazer uma reclamação, você liga para a companhia aérea para trocar sua passagem, você liga para. Toda vez que a gente começa com aquela maquininha, cara, aí tem que apertar o botãozinho 18 vezes, todas as opções, para depois atender uma pessoa e você tem que explicar tudo de novo. Depois de apertar 18 botõezinhos dizendo tudo que você quer, que você não quer. Aí a ligação cai no meio. All right, so do you think those things are accidental? Você acha que o serviço de atendimento telefônico da Vivo, da Claro, da Oi ou da Vivo, Claro, Oi e TIM, você acha que o serviço de atendimento telefônico deles é tão ruim daquele jeito por acidente? No, it is not. It is intentional. So that's what we call sludge, okay? We're going to talk about this on our recorded session by Friday, okay, guys? Let me stop here and see if you guys have any questions. What I would ask myself if I were you. If I were you, I would be asking something like this. Okay, this looks like pretty cool. This is like a very interesting stuff. But why? Why are you teaching us this, Luiz? Eu imagino que eu vou me colocar aqui no lugar de vocês e vou fazer uma pergunta assim. Tudo bem, Luiz, esse negócio que você mostrou aí é bastante interessante, mas por que você está me ensinando isso? What's your guess? O que vocês desconfiam, gente? Porque a gente vai ter que, talvez como economista, analisar um cenário que tem essas situações e saber como sair delas ou criar elas, um nudge, ou fugir de sludges. Boa. Essa é uma boa razão para explicar para qualquer economista. But what about the economists who are taking the behavior economics of global affairs? E sobre os economistas e alunos de ciências de consumo ou de administração que estão fazendo uma disciplina que chama a economia comportamental de questões globais. Why do you think we are talking about nudge? Well, it turns out that we believe that nudges can save the world. Simple as that. We believe that helping people making better choices, well, we can change society. We can change sustainability. We can somehow prevent climate change. We can help avoiding reduction of biodiversity. We can help people living longer, having healthier lives. As grandes questões da humanidade podem ser, talvez não completamente resolvidas, mas bastante atenuadas se a gente desenvolver apoios à decisão das pessoas de forma que elas façam melhores escolhas. Hoje as pessoas não estão fazendo boas escolhas. As pessoas estão fumando, estão tomando muito refrigerante, estão comendo muito alimento superprocessado, estão comendo poucas fibras, as pessoas estão jogando lixo em qualquer canto, as pessoas não estão preocupando com o quanto de poluente que o seu carro emite. People are not making good choices. We have to help them. And we're going to use nudges for that. Okay? Sounds good? Yep. All right, guys.
So that's it for tonight. I'm gonna stop recording here. I'm gonna be around if you wanna talk to me. Otherwise, enjoy your holiday tomorrow. Enjoy the game.